Bom, hoje no webinar nós vamos falar sobre os desafios da inovação do futuro digital, com o nosso cientista-chefe Silvio Meira, e teremos também o lançamento do ProSkills, Programa de Habilitação e Transformação Estratégica da TDS. Você pode, inclusive, se inscrever nele em nosso site, tds.company, e contar com a nossa formação exclusiva, elaborada por quem mais entende do assunto. Além de receber um certificado TDS, você tem a chance de poder trabalhar com esse time que conta não apenas comigo, mas com um timaço de gente maravilhosa. Eu sou Rafael Sotero, gerente de conteúdo da TDS, e antes de mais nada, gostaria de chamar André Neves, nosso cientista associado, para falar um pouco da Digital Strategy Company. André, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar rápido, um pouquinho, contar só um pouco do que é a TDS Company, para abrir para o evento de fato. Vou compartilhar aqui uma tela, alguns slides para ficar mais fácil. Vocês estão vendo aí? Quando tiver para confirmar, Rafael. Aqui está ok. Né? Então, vamos lá. Bom, a TDS Company é um negócio aqui do Porto Digital, em Recife. A gente gosta de dizer que ela é um negócio estratégico para levar outros negócios para o futuro. Esse é um desafio totalmente não trivial, né? Porque a proposta é que a gente consiga ajudar as pessoas a programar os seus futuros, ajudar outros negócios a programar e executar os seus futuros. Nessa perspectiva, a gente entende que é preciso observar qual é o contexto que a gente está lidando com o futuro. O que é para a TDS futuro? A gente entende que o futuro que a gente está tratando é um futuro onde as organizações estão todas em transição. Esse que a gente está vivendo agora, um futuro onde o físico vem sendo expandido para o próprio físico, mas expandido pelo digital e ambos orquestrados pelo social. O mundo físico continua o mundo físico, ele continua evoluindo, mas ele é hoje um mundo em transição, um mundo onde o digital expande o físico e orquestra as pessoas as pessoas orquestram esse espaço de uma maneira geral. É nesse contexto que aparece um conjunto enorme de problemas estratégicos aí. Tem alguém riscando na minha tela, não sei como é que está conseguindo isso, porque tem um risco aí que não é meu aqui, mas tudo bem. Tem um processo de entender quais são os problemas das organizações nessa transição. E a gente começa a descobrir que elas têm dificuldade, especialmente em inovar estrategicamente seus produtos e serviços. Não é fácil entender como serão os produtos e serviços no mundo e no espaço-tempo digital, como aprender estrategicamente as transformações desse espaço-tempo digital. Ele está mudando o tempo inteiro, a gente não sabe, as organizações não sabem exatamente como aprender essas transformações, essas mudanças, e, finalmente, como operar também de maneira estratégica os produtos e serviços no espaço-tempo digital. As organizações, de uma maneira geral, aprenderam a inovar e operar produtos, serviços e negócios no mundo físico. No mundo digital, é tudo muito novo, é tudo completamente diferente, é um aprendizado continuado, que a gente está no meio do processo de transição. A gente não tem uma história para contar para trás, a gente não tem espelhos para olhar, a gente tem que olhar para frente e descobrir como é que vai ser esse processo. É um processo de descoberta de futuro, vivendo o próprio futuro. Nesse sentido, a TDS Company, the Digital Strategy Company, uma empresa de estratégias, ela desenhou um conjunto de serviços para apoiar as organizações nesse movimento. Os serviços são agrupados em 3 classes de serviços. TDS Innovation são serviços ligados à criação ou melhoria de produtos, serviços, modelos de negócios, laboratórios de inovação. É onde a gente apoia as organizações nesse processo de descobrir o novo. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser o negócio daqui a pouco? Como é que vai ser o mercado daqui a pouco? É um processo de descobrir inovação para o mundo espaço-tempo digital junto com as organizações. A TDS Academy é uma escola. A TDS Company tem uma escola de formação de curta e de longa duração, com cursos desde pós-graduações, MBA, a cursos de 12 horas, de 10 horas. Uma escola sobre o espaço-tempo digital. Uma escola que ensina e ajuda as pessoas a aprender o espaço-tempo digital, como conviver com esse novo mundo. E, finalmente, TDS Operation é um serviço de operação para produtos e serviços nesse espaço-tempo digital. Opera, por exemplo, atendimento multicanal, comercialização online, distribuição last mile, análise inteligente de dados. Tem um conjunto de serviços aqui integrados
em cada uma dessas classes de serviço da TDS, a gente tem um conjunto de ações que ajudam as organizações a entender, descobrir e conviver com o espaço-tempo digital. Nessa perspectiva aqui, para que isso fosse possível, a gente desenhou uma teoria e uma prática, e uma teoria de uma prática e uma prática de uma teoria. Essa abordagem foi construída a partir da experiência de pelo menos 25 ou 35 anos de pessoas que estão aqui nesse grupo hoje. O professor Silvio Meira é o representante principal desse grupo de pessoas, é nosso cientista-chefe, né? O professor Vinícius Garcia está aqui do lado, é cientista associado, tem pelo menos 20 anos de mercado nesse mundo de transformação para esse mundo espaço-tempo digital. Eu sou o professor André Neves, também sou pesquisador associado, tenho algum tempo de experiência aí com esse processo de transformação para o espaço-tempo digital. Eu estou vendo aqui ainda algumas pessoas como Rui Belfort, Alex Figueroa, Ana Roberta, Mariana Queiroz. Eu estou vendo um monte de gente aqui que está com a gente, Sérgio Falcão, que faz parte desse grupo de pessoas que tem uma experiência acumulada de inovação, operação e transformações nesse espaço-tempo digital, e é esse grupo de pessoas, mais ou menos 120 pessoas, que faz hoje a TDS Company. Essa abordagem estratégica, ela nasce de uma teoria onde a gente desenhou em algum momento e continua descobrindo, desenhando isso sempre, uma hipótese que hoje eu poderia chamar de uma tese, de que o futuro, que o presente, ele ora vem do futuro, ora ele vem do passado. A gente descobre que tem dois caminhos de chegar no presente. Nosso desafio é tratar o presente ou a partir de oportunidades que serão críticas no futuro, mas que são periféricas no presente, a gente precisa tratar delas para construir esse futuro, ou a partir de oportunidades que são periféricas no passado e críticas no presente. A gente também precisa aprender a tratar delas, porque elas já estão chegando, o mercado precisa delas agora e pouca gente sabe tratar, porque é um passado muito recente, um passado que ainda demanda muita inovação e muita descoberta. Então, esse processo de tratar o espaço-tempo físico no presente envolve entender o que é que vem do passado e o que é que vai vir do futuro, para desenhar juntos esse presente que desenha e constrói futuros a partir do entendimento das oportunidades que fazem sentido para cada organização no contexto do espaço-tempo digital. Essa teoria se reverbera numa prática, uma prática onde a gente entendeu que para fazer isso direito é preciso, primeiro, lidar com uma dinâmica que a gente gosta de chamar de colaboração criativa, onde todas as pessoas da organização envolvidas no processo de inovação, ou de operação, ou de aprendizagem nesse espaço-tempo digital, elas precisam participar do processo como agentes ativos, que participam da divergência, propondo e discutindo, que debatem, que convergem juntos, que fazem escolhas. Então, esse processo de colaborar criativamente é fundamental para que as pessoas e as organizações consigam dar conta desse novo espaço-tempo digital. Assim como a gente entendeu que é preciso e possível trabalhar com o conceito de flexibilidade combinatória, onde a gente tem um conjunto enorme de métodos que precisam ser agrupados, alinhados, desenhados e contextualizados para cada situação, para cada organização, para cada problema, para cada oportunidade. Métodos experimentais sempre, um processo de quase uma experimentação científica estruturada e incremental. A gente sabe que no espaço-tempo digital, produtos, serviços, negócios estão sempre mudando o tempo inteiro. E qualquer solução para esse ambiente, ele precisa ser construído de maneira incremental, experimental, continuada. Então, esses dois conceitos envolvem a nossa prática. No dia a dia, a TDS Company trabalha com as organizações que são parceiros ou clientes, exatamente assim, promovendo colaborações criativas, promovendo processos de evolução experimental continuada. A TDS Company tem um conjunto de casos importantes. Nos últimos 2 anos, durante a pandemia, trabalhamos com algumas dezenas de organizações do Brasil e de fora do país. Eu vou colocar aqui só alguns poucos exemplos para entender o que é e fecho a apresentação para que a gente siga com o processo. Um conjunto de empresas de várias áreas diferentes, organizações de tamanhos e tipos diferentes, trabalhou com a TDS Innovation, desde MRV, construtora, até Mondelez de chocolate, o Shopping Recife, Shopping Rio Sul, Aço Cearense, são vários casos diferentes, né? A gente trabalhou com a TDS Academy em parceria com várias instituições, a Porto Business School em Portugal, a César School aqui em Recife,
Asia School of Business na Malásia, Unifacisa, Católica. A gente tem alguns programas de formação, de aprendizagem dentro das empresas, das organizações públicas e privadas. E a gente vem trabalhando com operação em TDS Operation em grandes organizações do Brasil, a Moura Bateria, a Cearense. Então, a gente está lidando com esse universo de negócios diferentes, onde a gente trabalha junto com eles o mundo, o espaço, o tempo físico das organizações, essa transição continuada. E esperamos continuar trabalhando com esse grupo, com muito mais gente, e com vocês, com alguns que estão aqui, que têm interesse em vir, conhecer o ProSkills e trabalhar com a TDS, descobrir esse universo de apoiar organizações numa transição para o futuro ou do futuro para o presente, como a gente costuma dizer aqui. É isso. Obrigado a todos. Eu espero que tenha conseguido apresentar rapidamente a TDS. Obrigado, André, pela apresentação. Acho que resumiu bem o espírito da TDS, né, que é essencialmente esse negócio de eterno aprendizado, está sempre posicionada para aprender coisas novas, e a gente que trabalha junto sabe que a cada dia a gente, de fato, está conhecendo algo novo por conta da própria dinâmica dessa era digital que estamos vivendo, né? E agora eu gostaria de convidar a nossa gerente de soluções digitais, Ana Souto, que vai falar um pouco do ProSkills. Lembrando que vocês podem colocar suas dúvidas aqui no chat, que vamos responder no final da apresentação, tá bom? Ana, tudo bom? Boa noite. É com você agora. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos a esse webinar. E eu vou buscar esclarecer algumas questões. Possivelmente vão existir dúvidas, mas não se preocupem que a gente pode tirar essas dúvidas a qualquer momento. Então, o ProSkills, ele é um programa que a gente desenvolve de treinamento para habilitar pessoas para conduzir jornadas de transformação estratégica. A gente busca construir um banco de talentos que a gente, em vários momentos, vai convidar para participar de projetos nossos. E, como o André bem colocou, nosso negócio é levar empresas para o negócio do futuro. Então, é isso que a gente faz, e o ProSkills ajuda nessa formação de talentos para construir essas jornadas com a gente. A equipe que coordena o ProSkills é composta por André, que vocês conheceram, Mariana e eu. Mari, dá um alôzinho. Olá, pessoal, para todo mundo lhe ver. Mari é quem acompanha todas as equipes da gente, tanto de ProSkills como outros programas de formação que a gente tem. Então, ela ajuda na construção e na condução de todas as nossas atividades de formação. Pode falar mais um pouquinho, Mari, se quiser, para se apresentar aí. Oi, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui, vou acompanhar vocês no ProSkills e é para mim muito gratificante todo esse processo de aprender com vocês também, porque aqui a gente sempre está fazendo uma troca, né? Um aprendizado em rede. Então, esse processo do ProSkills vocês vão vivenciar. Eu acho que, na verdade, vocês, os que já se inscreveram, já começaram a vivenciar a troca ali na plataforma Estratégia, que é onde, dentro de uma grande rede ali de divergência, a gente começa a entender diferentes pontos de vista. E esses diferentes pontos de vista faz com que a gente amplie o olhar sobre um todo e a gente comece a descobrir um pouquinho mais sobre o outro e um pouquinho mais sobre diferentes cenários. Então, para mim, é super enriquecedor, assim, eu aprendo todo dia aqui na TDS e vou aprender com vocês que vão seguir num processo com a gente. Então, é isso. Como o André colocou, nosso objetivo é trabalhar a construção coletiva. Então, nós somos um pouco diferentes de consultorias, que normalmente são mais prescritivas. Nós ajudamos nessa construção coletiva das estratégias dos negócios. Então, por isso que a gente chama de habilitador, porque são pessoas que vão habilitar essa construção coletiva.
E para ajudar nessa construção, em todos os projetos, a gente sempre forma uma dupla. E essa dupla, ela atua de acordo com o perfil do cliente e as competências, experiências e complementariedade que existe entre eles. Então, a cada projeto, a gente identifica quem são esses habilitadores que estão mais alinhados ao objetivo do cliente, faz esse convite, e aí a gente estima uma dedicação semanal de 6 a 8 horas por projeto. E os nossos projetos, eles variam bastante de tamanho. A gente tem vários com duração de 8 semanas, mas a gente tem alguns projetos que se estendem até um ano. Então, realmente varia, mas isso tudo a gente conversa quando faz o convite. E aí, como é a formação do habilitador, né? Como é que ele vai vivenciar aí o ProSkills? No ProSkills, a gente passa por um ciclo em que ele vai estudar, então vai aprender um pouco sobre os conceitos que a gente adota nas habilitações. É importante a gente ter esse entendimento alinhado de mundo digital, de plataforma, e isso tudo a gente trabalha nessa formação, esse alinhamento conceitual. Depois a gente trabalha um ciclo de entender quais as oportunidades que existem, então fala de personas, fala de cenários, fala de comportamentos e de oportunidades. Em seguida, a gente passa a uma hipótese, que seria a hipótese de experimentação que esse habilitador vai desenvolver. E aí, no período, ele vai desenvolver um protótipo. Então, a gente dá o apoio ao desenvolvimento de um protótipo. A gente trabalha muito com no-code e low-code, então não é preocupação da gente que o habilitador saiba programar. Existem hoje em dia muitas plataformas no-code e vários protótipos que a gente pode criar podem ser desenvolvidos assim. Então, a ideia é que durante essa formação seja possível fazer esse protótipo e validar esse protótipo. E aí, ao final, vai ter um pitch da entrega, mostrando como foi essa experiência da criação do protótipo e mostrando tudo que foi construído. Quais foram as oportunidades que foram identificadas, qual foi o comportamento que está associado ali, qual foi a solução, quais são os indicadores. Então, isso tudo a gente constrói durante o processo do ProSkills. E aí, esse processo do ProSkills, ele leva 1 mês e meio. E aí, a dedicação para a formação são de 2 horas que a gente tem de encontro síncrono, com todos que estão participando. Durante a semana tem aproximadamente uns 15 minutos de mentoria com cada participante, que aí Mariana conduz essas mentorias. E a gente pede também que tenha uma dedicação média de 4 horas para desenvolver essas atividades, né? De estudo, de participação na jornada para identificação de cenários, de criação desses protótipos, enfim, de imersão realmente nessa formação para ser habilitador. E aí, como é o nosso processo seletivo? Vocês que se inscreveram para o webinar, quando vocês apertaram lá, tem interesse, já abriu esse primeiro formulário com algumas perguntas gerais, para a gente entender a experiência que vocês têm, qual é a área de formação. E a gente depois também enviou por e-mail esse link para vocês, que é de inscrições ProSkills. Então, ele tem essas perguntas gerais. Dessas perguntas gerais, vocês foram levados para a jornada em estratégia. Então, a gente sugere fortemente que vocês entrem e colaborem nessa jornada. A ideia é ter realmente um debate. Lá a gente coloca alguns casos para entender como cada um resolveria. E a ideia é vocês verem como um ambiente seguro realmente, um ambiente de conversa, como se a gente tivesse todo mundo num grupo de WhatsApp. Só que lá vai estar registrado e a gente vai poder ter a linha, digamos, de comentários relacionados a cada resposta. E é um ambiente realmente para vocês se sentirem muito à vontade de concordar com uma determinada afirmação de alguém e complementar, ou, eventualmente, de dizer que não concorda e explicar por que não concorda. Então, é um espaço realmente da gente fazer essa construção, da gente ter essa experimentação aí de debate. E a gente vai levar bastante em consideração para selecionar as pessoas que vão participar do ProSkills.
E lá tem um link para vocês entrarem nesse outro formulário, que aí são perguntas situacionais, mas muito relacionadas à experiência pessoal. Por isso que está no formulário e não lá na jornada. Na jornada, a gente trabalha casos que vocês podem dizer como procederiam, mas nesse formulário a gente pede um pouco mais de relato da experiência, para a gente ter um aprofundamento maior da experiência de vocês. E aí, feita essa seleção, vocês têm até o dia 10 de maio para participar da jornada e responder esses formulários. E aí, feito esse processo seletivo, a gente vai fazer entrevista com os selecionados. Então, dessas entrevistas, a gente tem os candidatos que vão participar do programa, realmente, de formação. E aí, esse programa ele tem início em 7 de junho. Então, 7 de junho é quando a gente começa um mês e meio aí para frente. E se vocês tiverem também alguma dúvida que a gente, porventura, não dê tempo de tirar por aqui, pode enviar um e-mail para a Mari, que ela responde tudo, maior simpatia e carinho do mundo por essas turmas. E aí, espero que vocês participem, espero que vocês gostem da jornada, de estar lá envolvidos no debate da jornada, e vejo vocês por aqui com a gente. Obrigado, Ana. Acho que deixou o pessoal bem animado e explicou bem direitinho, né? Porque, pelo menos até agora, não apareceu nenhuma pergunta no chat. Acho que você falou tudinho e o pessoal entendeu. Eu vou chamar agora o professor Silvio Meira para falar sobre os desafios da inovação no futuro digital. Silvio Meira, para quem não conhece, é professor extraordinário da César School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores da Digital Strategy Company, a TDS, e do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Silvio também é membro dos conselhos da CIT, Magalu, MRV, BBCE, Tempest e membro dos comitês de inovação da Arezo e IP. E não posso esquecer, claro, de dizer que, além de tudo isso, ele é batuqueiro de maracatu. Não é isso, Silvio? Exatamente, Rafael. Boa noite a todos e a todas. Todo mundo está convidado. O ano que vem deverá haver carnaval. A Cabralada começa a ensaiar no Porto Digital, ali atrás do Paço do Frevo, a partir de, eu acho que esse ano, a partir de logo depois do São João. Seja lá quando for o São João, eu espero que também haja esse ano. A Cabralada estará ensaiando ali na Rua da Guia, logo atrás do Paço do Frevo. Eu preparei uns slides bem rápidos para introduzir o nosso debate, conversa aqui. Eu vou passar não mais do que 15 minutos falando, que é para a gente passar um tempo debatendo por que existe uma TDS, por que a gente fala de habilitação estratégica, por que a gente fala em transformação digital, por que a gente fala num novo espaço digital, onde o mundo passou a praticamente existir há algum tempo. Então, sem mais delongas, está aqui uns slides meus, deve estar na tela de vocês. Acho que está, não está? Tá. Tá? Todo mundo vendo meus slides? Beleza. Tudo certo, Silvio. Ok, tudo certo. Esse é meu cartão de visita. Passem lá no meu blog. Eu escrevo há algum tempo, eu escrevo nesse blog, silvio.meira.com. O último texto que está lá é muito longo, leva 30 minutos para ler, se chama Definindo o Metaverso. Então, aqueles de vocês que estão se perguntando o que é o metaverso, passem lá. Esse é o meu Twitter. Eu também estou lá falando sobre coisas como transformação digital e muitas outras, e já foi dito que eu, obviamente, estou aqui na TDS e na César School. Nós estamos num espaço de transformação, de mais transformação, de mais digital, de mais transformação digital, de mais social, de mais físico, por mais incrível que pareça. Não é porque a gente tem mais digital e mais social que o físico deixou de ser relevante. Não está tudo dentro de um smartphone. Muito pelo contrário, smartphones mediam nossa interação com o resto do mundo, inclusive as coisas físicas, como pessoas lá. O problema da gente, talvez seja, a gente descobrir como é que a gente chegou num ponto onde lâmpadas dos postes de ruas, além dos geradores de energia eólica, dos medidores de qualquer coisa, dos caminhões, dos chips, das indústrias, das máquinas de todos os tipos,
estão conectadas entre si e têm uma presença virtual na nuvem, na rede. Talvez a pergunta para a gente se fazer é como é que alguém resolveu inserir um tipo de pagamento na mão que perto, por exemplo, de uma maquininha de cartão de crédito, que é simulada por essa placa aí, que tem esse tipo de leitura de Near Field Communications, como é que você pode fazer um pagamento com a mão e isso ser, eventualmente, parte ou uma extensão da internet das coisas? Como foi que a gente chegou até aqui, nesse ponto onde definir o que é o metaverso passou a ser relevante até no discurso público, no nosso entendimento de mundo? A gente está aqui por causa de uma longa revolução de tecnologias de informação e comunicação. Se olhar só do ponto de vista de redes digitais, já tem 50 anos, 1970 até 2020, 5 décadas. A gente já tinha redes digitais privadas na década de 70. A gente começou exatamente na metade da década de 90 a ter internet comercial. Internet, o nome diz, é rede de redes, protocolos abertos, padrões bem estabelecidos, possibilitam redes de redes entre países se conectarem. E a internet fez uma mágica fundamental. A internet possibilitou interações globais a partir de conexões locais. Você não paga pela sua conexão até um site no Japão, mas você pode trazer ele para cá. Isso a custo fixo da sua conexão local, e isso criou a possibilidade da gente estabelecer negócios em rede que levaram aos ecossistemas digitais da década de 2000 para as empresas que escaparam da bomba do .com, que levou as empresas legadas a começarem processos de transformação digital na década de 2010, ou seja, preparar os seus processos, métodos, modelos de negócios e arquiteturas e organizações para competir digitalmente, que está nos levando todos a competir digitalmente em ecossistemas de plataformas baseadas em código. Tem uma diferença fundamental da máquina que está por trás da revolução da informação, das máquinas que estavam por trás de todas as outras revoluções industriais. É que computadores saem da fábrica sem você saber para que eles são ou serão usados, a menos do abstrato, processarão dados. Os dados podem ser qualquer coisa, porque eu posso reescrever ou escrever o propósito de qualquer computador com código. E nessa revolução longa de TICs, se a gente quiser, a gente pode estabelecer 4 pontos fundamentais que levam a gente até hoje às demandas por transformações estratégicas nas organizações. Esses 4 pontos fundamentais, obviamente, começam com a internet, que lá em 95 principia conectando prédios, negócios, casas e pessoas. 10 anos de experiência com a internet, basicamente, levam a gente a criar a nuvem computacional, que, para quem precisa de uma definição bem simples, é a capacidade de processamento, armazenamento e distribuição de informação como serviço. É isso que a nuvem faz. Transforma a capacidade física de computar e se comunicar numa capacidade lógica, uma capacidade acessível em rede, como serviço de processar, armazenar e distribuir informação. Como a gente tem uma dualidade entre dados e código, dependendo de o que você disser que é certo tipo de dados, são executáveis, programas de computador são representados por código. Obviamente, a nuvem trouxe código online para a gente usar para construir novas aplicações a partir de funcionalidades existentes na rede. Aqui acontecem 2 mágicas simultaneamente. Se a nuvem é código e processamento de dados e distribuição de informação e seu armazenamento como serviço, o fato da gente ter computação como serviço faz com que eu não precise construir um data center para criar um novo negócio. Novos negócios são criados a partir de computação na nuvem. Isso zera o investimento físico em prédios, servidores, roteadores, sistemas de arquivo e assim por diante. Mas aqui a gente tem uma outra aceleração. Aqui a gente zera parte do investimento lógico. Eu posso usar código que já está publicado na rede
e escrever liga para muito mais rapidamente escrever novas funcionalidades. Isso fez com que a gente, basicamente, tivesse uma explosão cambriana de novos negócios digitais a partir de 2010, basicamente, criando uma demanda dos negócios legados de se transformarem ou deixarem de existir. Ainda mais porque também em 2006 a gente começou a trocar conexão física ou a aliar a conexão física à conexão móvel com smartphones muito rapidamente no mundo inteiro. A gente tem hoje 6,4 bilhões de pessoas conectadas no planeta, que dá alguma coisa como 81% de absolutamente todo mundo conectado com algum tipo de smartphone e algum tipo de conta de dados. Mas vejam, se a gente dissesse aqui no Brasil para um financiador de um startup ou para o CFO de uma empresa que a gente precisa ter um app para alguma coisa em 2010, a resposta fatalmente seria não, porque em 2010 só 6,5% dos brasileiros tinham smartphones. Isso dobraria quase muito rapidamente em 2011, numa curva que iria crescer exponencialmente até mais ou menos se estabilizar, segundo dados internacionais, ao redor de 72%, mas os dados brasileiros para isso são ao redor de 80% no ano de 2021, ou seja, um número exatamente igual ao número global. 2006 foi um marco, então, de novas formas de articulação, de novos métodos de produção, de novos hábitos de consumo, novos métodos de produção que redesenham completamente as cadeias de valor em redes. Criar valor, entregar e capturar valor passou a ser feito em rede, normalmente de fora para dentro das organizações, e muito mais por quem está fora do que por quem está dentro. Isso mudou a forma como nós desenhamos nossas ofertas, como nós criamos e entregamos valor, como nós tentamos capturar esse mesmo valor. Por outro lado, se tornou pessoas sensores. Cada um de nós carrega um número muito grande de sensores no bolso na forma de um smartphone. Sensor de presença, de temperatura, de ruído, de imagem, de absolutamente quase tudo, não necessariamente de tudo, mas cada um de vocês deveria saber que tem um sensor de aceleração, por exemplo, nos seus smartphones, um acelerômetro, serve para um bocado de coisa, mas serve para a gente ser observado de uma forma que nunca existiu na história da humanidade por outras pessoas que são atuadores, que fazem com que a nossa vida seja basicamente dirigida ou aconselhada, talvez, por código que está fora dos nossos smartphones. Vivemos num universo de dados que estão nas nuvens e ter ideias sobre o que fazer para qualquer pessoa depende, como chave desse processo, do entendimento do comportamento das pessoas no mundo digital. São 25 anos de internet e um conjunto de mudanças no comportamento das pessoas que hoje dependem intrinsecamente de conectividade global, de sistemas que estão distribuídos em rede, de quase tudo como serviço, software como serviço, SaaS é uma dependência fundamental, de smartphones, de e-commerce ou de capacidades de realizar transação sobre absolutamente tudo em rede e da troca de posse por acesso, além de muitas outras coisas. Covid-19, obviamente, nos forçou a um experimento de 2 anos de supressão da dimensão física do espaço e criou uma tendência absolutamente irreversível, que é uma transição do físico para o físico, habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrados ambos, físico e digital, no espaço social, uma articulação que acontece em tempo quase real, o tempo das pessoas e não dos sistemas ou das organizações. E tudo, absolutamente tudo, da economia, dos mercados, das empresas, as pessoas e governos, está no momento passando por essa transição para o mundo, ou para o espaço, ou para a economia e a sociedade digital, que tem uma dimensão física, que a gente já estava acostumado com ela, mas tem uma dimensão digital cada vez mais presente e cada vez mais a porta de entrada para realizar transações nesse plano físico-digital. O plano físico-digital em si é articulado, é orquestrado pelo espaço social em tempo quase real
E o nosso problema, em geral, em todos os negócios, é sair desse ponto F para esse ponto F maiúsculo na combinação das dimensões física, digital e social. E esse digital, para mim, é uma grande parte dos novos normais. Se eu for uma empresa física ou legada e analógica, eu tenho que adicionar dimensões digital e social ao meu comportamento para chegar num ponto de competição no espaço digital. Mas se eu for, por outro lado, uma empresa que é digital e social, como muitas delas, a gente eventualmente tem que criar um comportamento físico para competir no espaço digital. Não sei se vocês sabem, mas a última empresa que a gente imaginava que era puramente digital e social, até porque é uma rede social, que é Facebook, está abrindo lojas físicas, começando por uma em Los Angeles. Os novos normais não são um destino, eles são em si jornadas, porque o espaço digital é fluido. Muda o espaço, mudam as fundações para competir nesse espaço. Eu escrevi, está lá num dos textos da TDS, vocês podem capturar esse QR Code aqui para baixar os futuros digitais, bit.ly/futuros digitais, fundações para os futuros digitais, onde eu digo, basicamente, que o que era um mercado e uma economia estável lá fora, baseado em organizações lineares e piramidais, começou a se desintegrar e se distribuir na sociedade de tal forma que, para recompor, para refazer as performances, a gente tem que reintegrar de forma articulada e não através de comando e controle em plataformas digitais, que dependem do mundo físico. Plataformas que têm protocolos abertos, onde as conexões são efêmeras. A gente não tem nenhuma garantia nem que as plataformas vão estar lá e muito menos que as pessoas como agentes vão estar nas plataformas o tempo todo. É lá onde nós começamos há muito tempo a estabelecer nossas conexões, relacionamentos e interações no ambiente de conectividade extremamente diverso, onde quase todos os fluxos são turbulentos e onde o futuro de quase qualquer coisa é imprevisível e impermanente, porque desenhado de fora para dentro nas redes de valor da economia e numa economia onde tudo são ecossistemas coopetitivos de competição e cooperação simultaneamente e onde plataformas são as bases para essas performances. Por isso que a gente tem uma forma ou um conjunto de formas completamente nova de inovar digitalmente, que não é mais pura e simplesmente digital. É digital, porque, afinal de contas, somos seres físicos ainda. Maravilha, Silvio. Obrigado. Eu tenho até uma perguntinha aqui sobre essa apresentação, que é levando em consideração que muitos das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje vieram para lhe ouvir e também a respeito do ProSkills, né? E aí eu queria que você comentasse o que a TDS tem a oferecer, tanto em relação à prática quanto à teoria da transformação estratégica nesse espaço digital, para quem está realmente a fim de aprender. Eu vou só complementar o que André disse. A gente vem trabalhando com processos de transformação estratégica. No começo era o nome anterior, o primeiro nome da TDS era Social Design Thinking for Business. A gente usava Social Design Thinking, uma versão social, e Design Thinking muito modificado para transformar o comportamento social dos negócios. Na realidade, para fazer com que os negócios tivessem algum comportamento social, porque lá quando a gente fundou a TDS em 2011, a TDS original em 2011, nenhum negócio tinha uma faceta social. O que a gente tem são décadas de experiência no processo de transformação hoje digital de negócios em todos os mercados, mas não é décadas de experiência que a gente armazenou na nossa memória. São décadas de experiência que a gente codificou como uma teoria da prática, como a André disse, que é suportada por uma linguagem visual estruturada, que a gente pode medir o
que acontece lá, a gente pode medir o comportamento e as reações das pessoas em cima de uma plataforma digital que a gente usa para estruturar e para articular esses processos, inclusive de aprendizado aqui no ProSkills. A plataforma da TDS é uma plataforma para colaboração criativa e estratégica, ou seja, colaboração criativa onde as pessoas decidem os caminhos e as formas de cooperar, e isso também serve para a gente aprender. A gente faz aprendizado estratégico no ProSkills. No mínimo, o que todo mundo que vai entrar no ProSkills vai aprender a fazer é como é que a gente cria oportunidades de aprendizado baseado em estratégias para as pessoas aprenderem na prática mesmo, aprender de forma dialógica, aprender numa escola que não é uma escola de repetição, é uma escola de criação, é uma escola de construção, é uma escola de desenvolvimento na prática, em rede, junto com outras pessoas como parte do mesmo processo. Maravilha. Outra pergunta que eu queria fazer tem a ver com o metaverso, né, que é a sua última publicação agora que você falou no começo da live, que é algo que eu acho que preocupa todo brasileiro quando se vê diante dessas inovações, né, já que a gente tem muitas vezes essa mania de ficar um pouco para trás por conta de todo o contexto econômico que a gente vive. E aí, no seu livro, no seu e-book, o primeiro exemplo que você dá é já num metaverso bem acabado, né, onde você comenta a possibilidade de dois times diferentes disputarem uma partida de futebol, cada um em seu estádio. Aí eu queria fazer duas perguntas. Na sua avaliação, quanto tempo distante dessa realidade você acha que a gente está? E como é que você percebe o Brasil inserido nesse metaverso? Assim, a distância que a gente está de ser incluído digitalmente, metaversalmente, digamos assim? Muito difícil responder, Rafael. Veja, ninguém nunca pensou no começo da internet. Só para vocês terem uma ideia de há quanto tempo eu mesmo estou na internet, eu tenho um e-mail desde 1981. Então, eu estava na Europa estudando, cheguei em 1981 lá, a gente já tinha um negócio chamado ARPANET, uma parte dela que era o UUNet, era a rede das universidades, era a rede dos laboratórios de pesquisa das universidades dos países do Tratado do Atlântico Norte. Então, eu estava num laboratório que fazia parte disso e eu tinha e-mail nessa época. Tinha uma forma rudimentar de FTP também, de protocolo de transferência de arquivos. Ninguém nunca imaginou que você ia ter redes sociais na internet. Simplesmente isso. Se você perguntasse a alguém em 1985, em 1990, né, o que vai ser redes sociais na internet? Isso eram papers, artigos científicos e propostas de construir coisas bem na periferia da internet. O que vai acontecer quando a gente tiver alguma coisa parecida com o metaverso é algo tão difícil de descrever hoje como seria você chutar em 1981 que ia ter e-commerce, que ia ter empresas de e-commerce e que as empresas de e-commerce iam substituir parte significativa das empresas de varejo físico. Na China, esse ano de 2022, o e-commerce vai ser 55% do varejo total. O primeiro país do mundo onde o varejo digital ou varejo digital passa o varejo físico. No Brasil, nesse primeiro trimestre desse ano, depois de um crescimento simplesmente astronômico em 2020, 2021, no primeiro trimestre desse ano, em relação ao primeiro trimestre de 2021, que teve um crescimento completamente maluco, o varejo cresceu 12%. As pessoas achavam que ia haver uma regressão, deu uma crescida gigantesca porque estava tudo fechado e agora vai cair. Eu apostei desde o começo, está escrito nos meus tweets e nos meus textos, que não ia cair nada. As pessoas tinham aprendido a comprar certas coisas de uma outra forma, inclusive alface e tomate, e iam continuar comprando desse jeito, simplesmente porque não só é mais prático, mas para muita coisa é mais barato e é mais eficaz, resolve melhor o seu problema, né? Aqui em casa eu já comprava folhas, eu já comprava folhas na internet, literalmente, desde 2015, e esse processo ficou muito melhor durante a pandemia.
e eu nunca mais vou comprar uma alface no supermercado, simplesmente porque os fornecedores de alface orgânico, eles se estruturaram na pandemia de tal forma que é muito melhor e tem uma qualidade muito melhor e o preço é menor você comprar alface orgânico online do que você comprar no supermercado. Falando em metaverso, já teve aqui duas pessoas, Saulo e Rosilei, já provocando aqui sobre o metaverso, que se ele pergunta assim, o metaverso é realmente algo novo ou somente uma nova roupagem, um nome de algo para algo pomposo ou requintado? E aí a Rosilene complementa dizendo, pode ser que seja apenas um avanço tecnológico como Second Life. Olha, é sim um avanço tecnológico em cima de Second Life, mas tem muito mais coisa que você pode pensar. Vai lá em silvio.meira.com, para não ficar repetindo aqui coisas que eu já escrevi lá, porque senão a gente vai perder muito tempo, e dá uma olhada na minha definição do metaverso. É como se fosse vindo de tábuas que alguém pegou numa montanha, né? Eu botei lá em 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos que definem o metaverso? Mas, por exemplo, tem uma coisa que não tem em Second Life, é que, aspas, a imitação de metaverso que tem em Second Life não é massiva. Você não pode ter um ambiente em Second Life com milhões de pessoas simultaneamente. Você pode ter um ambiente em Facebook, por exemplo, com bilhões de pessoas, mas você não pode ter em Second Life. E a razão para isso é que a arquitetura do software que foi usada para escrever Second Life na época tinha apenas um certo grau de escalabilidade. Você tinha que manter como se fosse um conjunto de ilhas onde as pessoas estão isoladas dentro de alguma coisa. Então, é impossível, dentro de Second Life, só para citar um exemplo, você fazer como você pode fazer no YouTube, que é transmitir um show para bilhões de pessoas. Você não pode fazer esse Second Life, porque você não pode ter um ambiente virtual lá que tenha bilhões de pessoas, ou mesmo milhões, tá certo? Tem outras coisas que Second Life não tem, apesar de ter uma imitação muito boa, que é um princípio de economia que seja totalmente funcional. Second Life não tem isso. Tem uma imitação razoável, mas não tem isso. Tem outra coisa que Second Life não tem, que é você ter uma identidade soberana. Se tem uma coisa que a gente terá quando tiver um metaverso, é que quem gerencia a minha identidade sou eu, e não a companhia que está me provendo as infraestruturas e serviços e aplicações para eu ter um conjunto de interações abstratas baseadas em outros sentidos que não os meus sentidos físicos. Tem coisas que nem os proponentes atuais do metaverso ou de metaversos estão pensando, e isso, de uma certa forma, no caso de Meta, a companhia que é dona do Facebook, cega as perspectivas dela para o que é o metaverso, é que ela é uma companhia que faz óculos de realidade virtual. Como ela faz óculos, ela acha que o metaverso é unicamente uma projeção visual, e as pessoas começam a discutir como se o metaverso fosse uma projeção visual, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, em cima do óculos VR. Não tem nada disso, ou não tem nada só disso, é muito mais do que isso. E ainda por cima, quando e se houver um metaverso, a principal diferença para o Second Life é que ele não vai ser feito por uma empresa. A gente podia pensar no metaverso como a próxima geração da internet, onde um número muito grande de ambientes virtuais vai ter que colaborar para que a gente tenha interoperabilidade de espaços virtuais e físicos. Vão lá no meu texto para ver minha definição do futebol no metaverso, que aí vocês vão ver qual é o tamanho da dificuldade que está envolvida. Estamos há décadas de ter alguma coisa minimamente parecida com o metaverso. E agora a última pergunta, que é de Carol. Ela pergunta se a tecnologia acompanha o comportamento dos consumidores/usuários ou, na verdade, o comportamento é criado pela tecnologia. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? É bom, Carol, a gente usar a definição de inovação para pensar sobre isso. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. A pergunta é, onde é que está a tecnologia nessa definição? Está em tudo, mas não precisa ser pronunciada explicitamente, porque tecnologia é fundamental, certas horas, para a gente mudar comportamentos, outras horas não, mas quando ela é fundamental, ela é o suporte da coisa que é realmente
o objetivo da inovação, que é a mudança no comportamento dos consumidores e fornecedores. Consumidores e fornecedores. Eu não posso chegar e dizer, está aqui uma inovação que eu trouxe para o mercado. Isso não existe. Está aqui uma hipótese de inovação que eu estou propondo para o mercado. Se as pessoas mudarem os seus comportamentos para usar a minha plataforma, aplicação, serviço ou produto, para fazer as coisas que elas faziam anteriormente com um comportamento totalmente diferente ou abandonarem seus comportamentos antigos e passarem a ser um novo, passarem a ter um novo, aí sim eu tenho inovação. Se eu não mudar comportamento, não tem inovação nenhuma. Inovação é só mudança de comportamento. E uma parte significativa da inovação é mudança de comportamento sem nenhuma nova tecnologia sendo adicionada a um fragmento de mercado ou a um setor inteiro da economia. Ok. Deixa eu ver agora se tem mais alguma pergunta. Tinha umas pessoas com a mão levantada, eu não sei se eles levantaram por engano ou se tinham alguma pergunta para fazer. Arthur Brito. Arthur Brito, primeiro, depois Marco Fontes. Beleza. Boa noite, Silvio. Boa noite também. Massa momento, muito feliz. Minha pergunta é sobre um conceito que tem estado muito popular atualmente, que ele é usado de várias formas em várias empresas, que é sobre Open Innovation. E eu sei que está inserido em contextos diferentes de ambientes de inovação, né? E eu fiquei refletindo sobre o quão que esses ambientes ou lugares que usam esse termo já estão enquadrados no conceito de digital, assim, né, de pensar nessas três esferas. E aí, minha pergunta é o quanto tu acha que instituições que estão usando desse termo, assim, de prestar algum serviço de Open Innovation, estão se enquadrando nesse ecossistema digital? E se tu acha que tem alguma problemática ao redor disso? Não tem quase ninguém, Arthur. O conceito de Open Innovation é antigo, é mal usado pela vasta maioria das organizações, porque tem muita gente, quase todo mundo, que diz que faz Open Innovation, que na realidade trata Open Innovation como se fosse uma máquina de criar soluções para os problemas de performance, de evolução, de transformação e de adaptação do negócio, vindo de fora. Eu vou me abrir para o mundo exterior, para o mundo exterior propor soluções para os meus problemas. Isso não resolve nada se você não tiver uma estratégia. Se eu não souber qual é a minha agenda de problemas, qualquer solução vinda de fora é boa e ruim o suficiente para qualquer coisa que eu estou sentindo agora. Então, se eu não fizer uma anamnese, se eu não fizer um debate profundo sobre qual é o conhecimento que eu tenho sobre o meu negócio agora, o que é a minha performance agora, qual é a probabilidade da minha performance agora ser sustentável no curto, longo, médio prazo, em função de que tipo de processo de adaptação, evolução e transformação, e como é que isso vai mudar minha estratégia, minha organização, minhas funções de capital humano, meus processos de contratação, meus processos de recompensa, reconhecimento, remuneração, as plataformas tecnológicas que eu vou usar ou não. Open Innovation vai atrapalhar muito, porque você vai perder tempo precioso da organização tentando entender como é que o mundo exterior pode ajudar uma organização que não tem estratégia. O problema central para mim da vasta maioria das organizações é que elas não sabem qual é a teoria do negócio delas. Se você questionar qualquer líder de qualquer organização, de qualquer tamanho, e não só no Brasil hoje, e fizer uma pergunta muito simples: qual é a teoria da prática da sua organização? Descreva para mim aqui que teoria esse povo aqui está executando na prática. Você não encontrará respostas. Você encontrará pitches. Gente muito convincente, dando uma descrição de um conjunto de objetivos e metas, de propósito, de missão, de valores, de recursos, de alianças, de absolutamente tudo, mas nada disso vai configurar uma teoria da prática. E o processo de transformação estratégica de qualquer negócio, inclusive o processo de transformação de qualquer negócio, mesmo que não seja estratégico, baseado em Open Innovation, é um conjunto de mudanças na teoria da prática do negócio. Uma organização que não consegue identificar qual é a teoria da sua prática vai causar mudanças que têm consequências imprevisíveis na teoria e na prática. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais as empresas que a gente tem no presente, no mundo hoje, não são feitas para sobreviver. Elas são feitas para morrer.
e elas morrem. A prática mostra. Não tem muita empresa aí como a Congo Gumi, certo? A Congo Gumi é a empresa mais antiga hoje é uma subsidiária, se eu não me engano, da Kitahara, no Japão, mas a Congo Gumi é uma empresa que tem 1.450 anos, certo? Eles têm uma teoria da prática deles e tem uma teoria de como é que eles fazem para a empresa sobreviver. Eles tiveram problemas dramáticos no mercado do Japão e foram adquiridos por alguém. Mas quando eles foram adquiridos, eles faturavam 400 milhões de reais, basicamente. Então, é uma coisa que sobrevive há 1.500 anos, se a gente arredondar os números. Quantas empresas no Brasil você tem que foram fundadas há 100 anos, há 50 anos? Por que a Mesbla não existe mais hoje? Por que tantas empresas deixam de existir? Em boa parte, porque elas não fazem a menor ideia de qual é a teoria do negócio delas. E aí, quando o mercado muda, elas não sabem onde mudar. Na teoria, para mudar a prática. Elas ficam aleatoriamente tentando mudar a prática. Open Innovation, sem o conhecimento da teoria do negócio e sem o conhecimento dos processos fundamentais, baseados em leis da economia, inclusive, e dos mercados e das redes, de como é que você muda um negócio, você não sai do outro lado. Marco Fontes, por favor. Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal. Silvio, eu tenho uma curiosidade sobre como é que está o processo de vocês junto à TDS com empresas tradicionais, empresas que são basicamente no eixo físico, e por ser algo assim que eu acredito que seja muito novo para eles, que eles não estão acostumados a trabalhar dessa forma de colaboração e transformação, como é que tem sido isso? Como é que tem sido os principais desafios que vocês têm enfrentado e como é que vocês estão lidando com esses pontos? Ótima pergunta, Marcos. Essa é Marco, com O só no fim. Essa é uma das coisas que você vai descobrir no ProSkills com o time de Ana Roberta, Mari e todo mundo. Mas veja, o principal problema que as empresas legadas têm é que a gente teve uma instabilidade gigantesca na economia mundial, que se você alongar muito, você pode dizer que foi uma estabilidade que durou de 1945, do fim da Segunda Guerra, até 2005, antes de smartphones e nuvem. Tá? Até 2005, o impacto da internet era periférico, totalmente periférico. Né? Em 2005, no Brasil, o e-commerce tinha menos de 0,5% do varejo total. Era negligenciável. Deixa eu falar. Tem uma galera aí comprando smartphone e recebendo tijolo, e é isso, tá certo? Era basicamente isso que acontecia. Tinha uma galera pirateando música, né? Não tinha Spotify, não tinha redes sociais, claro, tinha Orkut, tinha uma rede social com um conjunto muito grande de limites e tal, mas eu acho que a gente pode dizer com quase toda certeza que entre 1945, depois de um grande cataclismo global que matou, destruiu a vida de dezenas de milhões de pessoas, acabou com o sustento de dezenas de milhões de famílias, destruiu países inteiros, o processo de reconstrução, principalmente na Europa e no Japão, criou um mundo com uma certa estabilidade, que era uma revolução industrial, aquela do começo do século XX, só que com alta performance. Era a linha de montagem de Ford, com a economia de cadeias de valor lineares, com mercados limitados, pouco globalizados, que durou durante 60 anos. E aí, o que era que as consultorias tinham? O que era que as escolas de negócios tinham? Best cases para você copiar na sua empresa. Você pegava como é que a empresa X, que tem margens de lucro tal, está fazendo para ter essas margens, como é que ela administra capital humano, que máquinas que ela usa, que processo que ela usa, e traz para o seu mercado. Tanto que a gente, no Brasil, por exemplo, copiou, em boa parte, o mercado automobilístico americano, só que com marcas europeias. Por causa do tipo de país grande, e complexo e muito longo, sem transporte público de qualidade, intercidades. Né? A gente sempre teve uma rede de ônibus muito ruim, nunca teve trens, assim por diante. Os carros americanos eram muito grandes e comiam muita gasolina, então a gente trouxe os carros europeus e, obviamente, o estilo de vida de carro americano. Dava para copiar isso. Quando você entra em regimes de transição entre revoluções, no começo de uma revolução, a
A curva de subida das novas propostas de valor, dos novos processos de criação desse valor, de entrega, de articulação em rede, de colaboração entre as empresas, acontece de uma forma tão rápida que você não pode copiar nada. E aí, o que as empresas estão esperando? As empresas estão esperando que você chegue lá e dê um manual de como é que elas vão se transformar. Olha, só você começa assim. Primeiro, você treina o pessoal desse jeito, depois você vai fazer essa coisa aqui, depois você vai fazer essa outra. Só que, no momento, por exemplo, toda a indústria de aço do mundo está tentando fazer isso ao mesmo tempo. Toda a indústria de varejo está tentando fazer ao mesmo tempo. E coisas que você fez na China não funcionam no Brasil. Coisa que você fez no Brasil não funciona na Argentina, coisa que você fez nos Estados Unidos não funciona no Brasil. Claro que você pode copiar uma parte das coisas, mas, por exemplo, o mundo inteirinho está copiando uma coisa que a gente brasileiro devia ter feito para o mundo, porque a gente é pioneiro nisso globalmente por causa da inflação histórica que a gente tem no Brasil, né? Não é a inflação da década de 60, 70, 80, é uma inflação histórica que a gente tem no Brasil. Uma das grandes modas globais e uma das grandes áreas de atividade em fintech, e muito provavelmente uma coisa que vai redefinir como é que as pessoas compram coisas no mundo inteiro, é um processo, um tipo de processo chamado Buy Now, Pay Later. Compre agora e pague depois. Sabe o que é isso? É o carnê do varejo brasileiro, é o velho fiado, só que o fiado digital. E, de repente, é uma novidade global. Qual é o problema para a gente no Brasil? A gente, no Brasil, a gente tem síndrome de cachorro vira-lata. A gente descobre umas coisas há muito tempo atrás, mas a gente acha que esse é um problema brasileiro. Ninguém no mundo tem um problema de crédito. E inventamos o carnê, não é, obviamente, uma invenção brasileira nesse sentido explícito, mas a gente inventou o carnê em larga escala, a ponto de, se você quiser comprar à vista no Brasil, é impossível. Você tem, ou você paga à vista ou você paga em 10 vezes sem juros. O que acontece se o preço é o mesmo? É que você embutiu na vista o juro. Você não pode vender 10 vezes sem juro pelo mesmo preço de à vista. Porque, do ponto de vista do varejista, ele vai ter que descontar aquele pagamento com o banco, tá certo? E ele vai pagar uma taxa por isso. A taxa de 10 meses no Brasil hoje é 15%, 20%. Então, não pode ser à vista pelo preço de 10 vezes. A gente indexou o país erradamente desse ponto de vista. O que o mercado global está fazendo agora é pegar uma mega invenção brasileira, o carnê, e usar ele nos negócios de varejo no mundo inteiro. Por que foi que a gente não fez isso? A gente não fez isso porque a gente fica esperando as soluções virem de fora. Isso Marco, tem nome para isso, tá certo? Quando a gente descobre uma coisa, faz com escala e não consegue transferir para fora do nosso espaço, isso é uma combinação de timidez com autolimitação, com uma falsa percepção de que os outros são melhores e mais inteligentes do que nós. É alguma coisa que, se a gente tivesse numa mesa de bar, eu chamaria de burrice. Maravilha. Silvio, tem outra Obrigado, pergunta. Tem outra pergunta aqui que está bombando, mas a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar essa para o pessoal do ProSkills responder, tá? Que é o seu contato do alface orgânico. Tá aqui bombando. Rapaz, eu estou na parte de comer o alface. Quem resolve isso é Kátia Bettman. Eu vou perguntar para ela e isso vai ser um link que vai aparecer no ProSkills. É um processo extremamente sofisticado que, se você não souber o que escolher, já vem com cestas recicláveis e reutilizáveis. Você clica lá, você quer uma cesta de alguma coisa. Aí vem uma cesta com rúcula, alface X, alface Y, tomate de não sei o quê, que você pode tirar ou agregar coisas, tem dias para entregar, então não é aleatório, para economizar combustível e diminuir a pegada de carbono da logística da entrega do orgânico. Então, é uma coisa fantástica, a gente usa desde que o mundo começou, não esse mesmo pessoal, a gente usa fornecedores diferentes de alface orgânico, mas sempre na internet e há mais de 15 anos. Tá bom? Mas eu vou passar para a Ana Roberta e ou Mari esse link e eu recomendo radicalmente essa galera. Tá bom? Pronto. Então, o pessoal que começou aqui a live esperando, achando que o ProSkill seria só transformação estratégica, acaba de ganhar mais um motivo para participar dessa jornada com a gente, que é aprender a comer saudável com essas folhas aí que Silvio está orientando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no ProSkill, pode ir lá no nosso site, o tds.company, lá na primeira página tem um conteúdo específico sobre o ProSkills, com todas as informações e o link do formulário para inscrição.
e a gente aguarda vocês nos próximos encontros. Boa noite, pessoal. Vai, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite. Foi massa.